Kanami é um perdedor comum que, para o bem ou para o mal, nunca ouviu falar de jogos vorazes. Ele desejou ter ouvido quando sua vida virou após ser enganado a abrir o ícone de um jogo amaldiçoado no smartphone. Uma noite vemos o amigo de Kanami, Ramonda, correndo pelas ruas como se um psicopata o perseguisse, e bem, acontece que ele realmente estava. É um esquisitão peludo com um capacete de urso mascote perseguindo-o com uma faca. Ramonda pensa em quem ligar e lembra de Kyota, mas não confia nele, então liga pra Kanami. Mas infelizmente ele chega com um beco sem saída e o cara peludo o alcança. Ele tenta revidar em vez de se borrar e joga estiletes como uma criança. O cara peludo desvia das lâminas e corta o pescoço dele como um profissional. Depois, ele fica lá, olhando para sua nova vítima que acabou de ser abatida, boquiaberta, perdida. Na manhã seguinte, vemos Kanami procurando motos pesadas usadas online, pensando em sua situação financeira e bolsos vazios. Nesse momento, seu amigo Yuda se aproxima e pergunta se ele viu a arte de rua fora da estação. Ele diz que recentemente contornos de corpos pixelados têm aparecido por toda Shibuya, e as pessoas estão pirando. Ele mostra fotos e acha aquilo assustador e interessante. Nesse momento, o amigo deles, Hiroyuki, entra e pergunta se viram o Hamada por aí. Eles dizem que talvez ele esteja ausente e perguntam como ele e Hamada conseguiram as motos novas e se arrumaram um bom emprego de meio período. Hiroyuki diz que não é nada disso e pede para avisarem se virem Hamada. Nesse momento, Kanami diz que recebeu uma notificação estranha dele ontem à noite e decide verificar agora. Ele vê que é um link de download para um jogo mobile grátis e o abre na hora, como um nerd. O nome do jogo é Darwin's Game e eles se perguntam se Rama viciou e por isso está matando aula. Sabendo de tudo, Hiroyuki se vira e diz a Kanami para não abrir o aplicativo. Mas, como um jogador típico de League of Legends, ele decide fazer exatamente o contrário e inicia o jogo. De repente, uma cobra sai da tela e morde seu pescoço. E Kanami cai no chão como um NPC de Dragon Ball. Enquanto isso, a tela do celular mostra que ele foi confirmado como novo jogador, que seu amigo Hamada já está morto e o jogo começará em 1 hora. Seus amigos o levam para a enfermaria e o colocam numa cama. Ele dorme um pouco e logo volta a si. A enfermeira diz para ele voltar para a aula se estiver bem, mas ele diz que se sente péssimo e preenche um formulário para sair mais cedo. Depois disso, ele sai e encontra Hiroyuki e Yoda, que também planejam matar a aula. Yoda sugere irem ao karaokê, mas Hiroyuki se aproxima de Kanami e diz que há algo sério para discutir sobre o jogo que Hamada enviou, e que irá encontrá-lo em sua casa esta noite. Kanami se pergunta o que aquele otaku está dizendo, mas concorda e o deixa ir. Ele então vai aproveitar o dia com Yoda. Mais tarde, enquanto voltava de trem para casa, ele decide fazer a maior burrice e abre o aplicativo do jogo, fazendo exatamente o contrário do que seu amigo o alertou há poucas horas. Ele vê seu personagem chibi na tela e diz que eles estavam apenas fazendo drama, e que é só um jogo normal. Seus contadores de batalhas e vitórias estão em 0 com o botão iniciar. Ele aperta, entra na fila e é pareado com o assassino peludo psicótico, Banda. Kanami reconhece o cara peludo como o mascote do clube de beisebol e se pergunta como o jogo conseguiu seu nome no avatar sem ele ter uma conta. Nesse momento ele se vira e vê o verdadeiro Banda sentado à sua frente segurando uma faca. Ele se levanta e começa a andar em sua direção como um esquisito, então usa um ataque pesado em Kanami com a faca. Kanami desvia e pergunta o que ele está fazendo, mas Banda continua atacando sem dizer uma palavra. Kanami bloqueia a faca com a mochila e o chuta para trás antes de correr por sua vida e sair do trem. Ele corre para uma delegacia próxima e diz ao policial que aquele maluco estava tentando matá-lo. O policial tenta parar a Banda, mas este diz que ele é apenas bucha de canhão e o corta em um golpe. Ele então se aproxima para dar o golpe final em Kanami, mas de repente é atingido por uma besta nas costas. Era Hiroyuki parado atrás dele com a arma. Ele diz a Kanami que vencerá a partida se conseguir escapar do assassino ou se o tempo na tela acabar. Banda usa um jutsu de invisibilidade e some da cena como a vida social de um otaku, mas Hiroyuki diz para ele usar o Sharingan e acerta outra flecha no capacete. Banda se surpreende, sua invisibilidade some, mas ele avança como um louco e o esfaqueia no estômago. Kanami pega Hiroyuki e o leva para a ambulância. Ele pergunta o que houve e como Banda ficou invisível. Hiroyuki explica que deve ser o poder do seu sigilo, e que este é o jogo de Darwin. Kanami então leva Hiroyuki a um estacionamento, onde se escondem do mascote sádico. Ele tenta chamar uma ambulância, mas Hiroyuki revela que no jogo não pode fazer ligações ou mensagens para fora. Ambos ficam ali, vendo Banda procurá-los. Numa partida, as telas dos jogadores mostram a posição um do outro, facilitando ao assassino achar a presa. Banda localiza o estacionamento e entra enquanto eles se escondem. Kanami recebe uma mensagem de Shuka que diz poder ajudá-lo. Hiroyuki manda-o fugir e deixá-lo, pois estará mais seguro com seu rabo rastreável longe dele. Kanami desce e se mostra à Banda, fazendo-o persegui-lo como no desenho. Ele o leva aos banheiros, onde se esconde nos armários. Banda entra, diz psicopata, filho da mãe, e tira uma arma do bolso. Ele diz que pegou a arma do policial e começa a atirar em todas as cabines. Mas então, Kanami joga a carta 1 no reverso e pula nele por trás com um extintor, derrubando-o. Ele sobe em cima e começa a socá-lo, mas Banda o derruba com um soco no rosto e se aproxima com sua faca e invisibilidade ativadas. Kanami pensa que está acabado, mas a armadura de enredo entra em ação. O caminhão Kun envia seu primo, o carro Kun, dirigido por idiotas que atropelam um monstro invisível e o jogam contra a parede. Eles pensam ter atingido alguém e fogem. Com os NPCs longe, Banda volta a ficar visível e revela que perdeu. A tela de Kanami confirma, e ele vê Banda desaparecer pedaço por pedaço como realidade virtual pixelizada, dizendo que se divertiu jogando, ao contrário do seu trabalho de merda, e some, deixando um contorno de corpo pixelizado onde morreu. Kanami lembra que tem um amigo morrendo lá embaixo, e corre chamando uma ambulância, mas ao chegar só vê um contorno de corpo e percebe que Hiroyuki havia morrido. Ele recebe sua mensagem final, sobreviva.
No telhado, a loira Shuka recebe notificação que seu amigo de jogo, Kaname, derrotou o Banda e diz estar animada para jogar com ele. Na manhã seguinte, Kaname acorda em casa e lê os registros da conta do jogo. Lê que venceu uma partida ranqueada e ganhou 10 pontos, subiu para o rank D3, e sua vida ainda é miserável, mas desbloqueou o gacha. Lendo a palavra, lembra-se de Asmongold por um momento, tenta a sorte no gacha raro por um ponto e ganha uma pistola de 2 estrelas. De repente, recebe uma entrega da Amazon jogada em seu apartamento. Abre a caixa, encontra uma arma e se pergunta o quão bagunçado é este jogo. Depois, fala com Shuka por mensagem e decidem se encontrar num armazém abandonado à noite, onde ela o informará sobre os detalhes. A princípio, cético, ele decide ir, ou nunca aprenderá nada sobre o jogo. Deixa a arma, mas investe a mesada numa mochila cheia de ferramentas de autodefesa. Enquanto isso, os jogadores do 8º clã varrem o chão com membros da Yakuza, destruindo-os completamente, matando todos, incluindo o chefe. Eles investigam mortes recentes de jogadores e uma delas é uma ponta solta. Mais tarde, Kaname encontra Shuka no armazém e ela permite uma pergunta antes de confiar nele. Ele pergunta como sair do jogo, mas ela diz que, até agora, a única forma é morrer ou vencê-lo. Ele pensa que é bobagem, mas ela diz que não fez as regras e é só uma jogadora. Depois ela o questiona sobre seu sigilo. Diz que quando um novo jogador começa, é mordido por uma cobra que lhe dá poderes evolutivos únicos, permitindo-o jogar. Mesmo sem saber quando, deveriam usá-lo naturalmente, e isso aparece na tela. Kaname verifica a tela para o nome do sigilo, mas só aparece erro, e Shuka diz não confiar em quem nem sabe o sigilo. Depois ela planeja atacá-lo, mas Kaname a cega com uma lanterna e foge. Ele corre para a entrada, mas Shuka fecha a porta com o controle e o ataca por trás com uma corrente. Kaname foge e se esconde atrás de canos. Shuka acende as luzes e corre para o aberto. Ele tenta verificar as saídas, mas todas estão trancadas, e ela diz que ele não tem mais para onde correr. Ela diz que estava pegando leve para ele mostrar o sigil, mas parece que será uma decepção e decide acabar com ele com suas correntes. O sigil dela é controlar correntes com a mente, e ela as usa para persegui-lo enquanto ele corre por sua vida. Fugindo, Kaname entra na mentalidade de um jogador de League of Legends, reclamando do design do jogo e do time de balanceamento, e lamenta que, se tivesse uma arma, poderia revidar. Nisso, uma arma surge em suas mãos, e ele se pergunta se Morta finalmente ouviu seu apelo, virando para atirar em Shuka. Shuka se surpreende ao ver a arma, e mal desvia da bala. Kaname continua correndo, com Shuka o perseguindo, e ele insiste para ela aceitar um empate, dizendo que não quer lutar. Ele teve um tempo para respirar, e pensa no que ela disse sobre o sigil ser natural. Lembra de quando fez a arma surgir e usa seu sigil para criar fita e fio, montando uma armadilha. Depois, ele a atrai para perto da caixa de eletricidade e atira nela com a arma presa a um cano. Shuka desvia da bala, mas ela apaga as luzes. Kaname revela que já havia ajustado os olhos à escuridão para atacá-la, e avança desviando das correntes. Ao se aproximar, ele cria uma arma de choque, derruba Shuka no chão e fica por cima com a pistola apontada para o rosto dela. Ele diz que não quer que ela desapareça aos poucos como os outros. E ela percebe que ele fala a verdade e não sabe do que se trata o jogo. Ela diz que é a... Terminada a luta, ele cai no colo dela, adormece e acorda no dia seguinte na cama dela. Ao se levantar, ela diz que gostaria que ele criasse um clã com ela no jogo. Ela também fala do... Kaname checa seu saldo, que está em 639, após vencer Shuka na noite passada. Ele aceita o pedido dela para iniciar um clã. E ela diz que para criar um, é preciso ser no mínimo rank B2. Ele pergunta se ela não deveria criar, já que é rank A4, mas ela diz que nessas situações, um garoto deve liderar e sabemos onde isso vai dar, certo? Ela diz que os chamará à noite e eles se separam. No caminho de volta, Kaname tenta converter 10 pontos em dinheiro e recebe 1 milhão de ienes na conta. Para vocês otakus americanos, são uns $6.700 a mais do que tem na conta. No dia seguinte, Kaname vai à estátua Moai em Shibuya, coberta por uma lona. Logo, Shuka chega e diz que terão seu primeiro encontro. Ele pergunta sobre a notificação do evento. Ela diz que será ali em Shibuya, e é natural que conheçam o local antes. Por enquanto irão ao Parque Yoyogi, e no caminho ela explica algumas regras do jogo. Regra 1. Nunca conte a... O local é controlado pelo 8º clã, então há muitos jogadores. Depois eles voltam à estação e visitam shoppings enquanto Shuka compra roupas. Enquanto isso, em troca, ela pede informações sobre a notificação do evento de caça ao tesouro, e ele diz que só sabe que nem todos a receberam. Depois, ele vai para a estação, pois tem planos para Kaname. Kaname espera Shuka terminar a maquiagem e tem o celular roubado pelo boxeador que o procurava. O cara revela o rosto e manda ele segui-lo. No caminho, ele diz que ninguém pode usar o celular de outra pessoa para jogar, mas perder o seu é um problema, então é melhor segui-lo. Depois ele o leva a um beco e diz que as pessoas falam dele como o... Com isso, ele o desafia para uma batalha na hora e diz que sempre quis lutar contra um jogador forte e subir no ranking. Kaname diz que não quer lutar e que foi sugado para o jogo sem saber onde estava se metendo. Mas o outro cara não aceitou essa bobagem e começou a lutar, jogando alguns socos nele. Ele acerta um soco forte no rosto, derrubando-o. Decepcionado, diz para ele ligar para Shuka ou quem troca suas fraldas, e que vai esperar para acabar com ele. Mas Kaname diz, surpresa, seu filho da mãe, e o atinge na perna com uma arma de choque. Ele diz que não trabalha com ninguém, joga sozinho, e se prepara para atacar de novo. O boxeador se pergunta onde ele guardava a arma de choque, e a primeira coisa que pensa é na bunda. Mas volta a si, e diz que deve ser algo relacionado ao seu cigarro. Depois, Kaname avança e tenta atingi-lo de novo com a arma, mas ele o derruba com uma joelhada no rosto. Kaname recua e faz o celular de refém, pondo a arma de choque e dizendo que vai fritá-lo se ele não aceitar a derrota. Shuka sai do banheiro, se pergunta onde seu escravo foi e recebe uma ligação da analista, que investigou a pessoa e diz que não parece ser do clube de boxe Dungeon. Ela checou o 8º clã, e embora tenha pouca informação sobre o membro SIG, não acha que seja ele.
Além disso, ela tem pouca informação sobre o Wine, pois ele matou todos que o encontraram, e fazer os mortos falarem não é sua especialidade. Shuka diz que pagará o triplo se ela achar informações sobre a pessoa que procura. A analista pergunta se ela quer informações sobre o Kanami. Ao ouvir o nome, Shuka fica furiosa e manda ela dar todas as informações que tiver sobre ele, e ela a deixará viver. Depois ela sai para encontrá-lo e o vê lutando com o boxeador loiro na rua. Ela ataca o boxeador com suas correntes, mas ele desvia de todas. Kanami o ameaça de novo, e o cara se rende. Ele se apresenta como Inukai do clube de boxe Danjo. Pega o celular de volta e diz que a caça ao tesouro vai começar. Todos olham para as telas e de repente caixas de teletransporte envolvem seus corpos. Shuka diz que isso acontece antes do teletransporte em eventos e que parece que todos serão separados. Kanami é enviado para um quarto de hotel, olha a tela e se pergunta se é só uma caça ao tesouro amigável. Há 300 jogadores no jogo, incluindo Wine, os analistas e outros. O objetivo é coletar anéis, e quem não conseguir pelo menos 3 até o final terá Game Over. A edição Jogos Vorazes, Caça ao Tesouro, começa com uma garota de uniforme escolar atacando Wine com chamas, mas ela cai para a morte do telhado, marcando o início deste festival de matança. Shuka vaga pelas ruas de Shibuya para achar seu animal de estimação, Kanami, e encontra o contorno do corpo da garota que caiu. Pessoas se reúnem tirando fotos, mas de repente, um ruído agudo vem do céu, e quando acaba, todos os Normies voltam para casa como hipnotizados. Shuka nota que não querem que os Normies se intrometam no evento, então os fizeram ir embora. De volta ao hotel, Kanami lê as instruções do evento. O mascote da cobra no app narra que é uma caça ao tesouro, onde jogadores podem acumular muitos pontos. O tesouro está espalhado pela área em 7 tipos de anéis com gemas diferentes. Cada anel pode ser trocado por pontos, e jogadores podem lutar por eles. Todos os jogadores estão em modo Battle Royale, mas não podem usar a busca até o fim do evento. Tem acesso a apps de mapa e câmera AR, que os ajudarão na caça. Quem não tiver pelo menos 3 anéis até o final, perderá o jogo e será enviado para Nárnia. Sair da área do evento também resulta em Game Over instantâneo. Kanami vê que há só 300 anéis nesta rodada, ou seja, 1/3 dos jogadores será eliminado, e isso não parece divertido ou amigável. Ele decide ligar para sua mamãe, Shuka, antes que se mije nas calças, mas a operadora diz que não pode, pois estão no jogo, e só se contata outros pelo chat bugado. Ele usa o app de mapa e vê muitos anéis, e depois o app de câmera AR para ver que a cidade lá fora parece ruínas. Há luzes vermelhas em vários pontos que indicam anéis, e uma delas está ao lado dele, debaixo da cama. Ele se abaixa e pega o anel, que é um anel dourado do Sonic da SEGA. Parece uma pulseira de rubi pela câmera AR e vale 500 pontos, o que equivale a 335 mil dólares, mais do que a bunda falida da ele. Ele abre a porta para sair, mas se caga de medo ao ver um contorno de corpo fora do quarto. Tenta deslizar pela parede para evitar, mas é enterrado em outro contorno e percebe que está em apuros. Há mais de um jogador no hotel, e ele deve correr para fora se quiser viver. Ele verifica os arredores com o app de câmera AR e nota luzes vermelhas de anéis se movendo em andares, ou seja, pessoas os pegaram. Ele corre para o elevador, mas usa o cérebro e decide usar a escada. Cria uma pistola com seu sigilo e nota alguém vindo para o seu andar. Ele decide lutar se precisar, mas se arrepende na hora ao ver que é o Ghost do Call of Duty, pronto para enchê-lo de buracos com sua metralhadora. Ele começa a correr como um personagem de anime, mas vê raízes enormes bloqueando todas as saídas para o térreo. Ele corre para o elevador, mas Ghost alcança seu traseiro preguiçoso e diz que é Game Over. Sem outra escolha, ele joga o anel nele e diz que não tem mais nada pra dar, então deve ser o suficiente. Mas Ghost continua olhando pra ele e se pergunta se é verdade. Nosso garoto, Kanami, percebe o que ele está pensando e implora pela vida, dizendo que realmente não tem nada que valha a pena. Mas Ghost diz que ele está segurando uma arma, e quem está pronto pra atirar também deve estar preparado para levar um tiro. Então ele diz tchau, e se prepara para fazer um novo buraco nele, mas o gatilho emperra e a arma não dispara. Kanemi vê isso como uma oportunidade e se vira com a arma apontada pra ele, dizendo que vai atirar se ele não se render. Ghost olha pra ele, nerd covarde, e diz pra ir em frente e tentar, sabendo que não tem coragem de puxar o gatilho. Ele então conserta a arma bem na frente dele e a aponta de volta. Nesse momento, o elevador chega e as portas se abrem. Ghost simplesmente passa por ele e entra, dizendo que talvez suas balas não valham a pena ser desperdiçadas com ele, e vai embora. Depois que ele se vai, Kanami cai no chão e se pergunta qual a graça de matar os outros. E então diz que, apesar de toda essa besteira, ele deve conseguir 3 anéis ou morrerá. Ele aceita seus ideais covardes e diz que, no fim, se quiser sobreviver nesse jogo, deve matar os outros, e é isso. Logo o elevador chega e ele decide entrar, mas para ouvir uma jovem falando com ele por trás. A garota é a analista, e ela o avisa que se não quiser morrer, não deve entrar no elevador. Ele diz que uma criança não deveria estar neste jogo e que a escadaria está bloqueada por árvores estranhas, então o elevador é a única saída. Mas então ele se vira para olhar dentro do elevador e encontra o Sr. Ghost morto, com vinhas e galhos por todo o corpo. A garota diz a ele que por isso fica claro que os jogadores lá dentro estão presos por alguém que mete um sinal para controlar plantas, e eles estão mantendo todos como reféns. Kaname diz que, de sua verificação anterior, ele podia ver mais de 10 jogadores no prédio, e a garota diz que havia 25 no início. Ela então se apresenta como Rin, a analista, e sugere que, como ratos encurralados, eles devem se unir até escaparem deste hotel. Enquanto isso, em algum lugar fora da zona de jogo, o pessoal da Illuminati se reúne para assistir a esta caça ao tesouro sendo transmitida ao vivo. O locutor revela que a maior pontuadora até agora é Shuka, com 1900 pontos e 6 anéis. Ela estava com 49 vitórias e nenhuma derrota até sua derrota nas mãos do Solo Mu, mas ainda é uma lutadora forte. Em segundo lugar, está o líder do 8º clã, Wong, com 5 anéis, mas seu clã tem mais de 18 anéis no total. Depois disso, do terceiro lugar para baixo, é um vale-tudo com muitas coisas acontecendo na torre central de Shibuya, que está envolta em vinhas e plantas.
Nesse momento, a anfitriã do cassino chega e encontra um velho rico. Ela revela seu nome ser Temis e se apresenta como a gerente da Trindade. Tenho certeza que Deus tem algo a dizer sobre isso. Enfim, enquanto todos olham para a tela para ver 4 novatos perseguindo Shuka, pensando que tem vantagem com seus números. Mas Shuka os lembra que novatos sem valor são todos iguais, não importa quantos sejam, porque 0 multiplicado por 4 ainda é 0. Ela primeiro mata 2 deles e foge, deixando-os desperdiçar o fôlego a perseguindo. Eles atiram nela com seus sigilos, mas ela os elimina imediatamente com um único ataque e se pergunta o que Kanami está aprontando. Temis diz que gosta de Shuka, mas o velho diz que prefere garotos, e que ela teria sido perfeita se fosse um homem. Temis nota sua atitude misógina e diz que, apesar de tudo, jogadores e espectadores se beneficiam deste evento enquanto lutam por dinheiro e sinais poderosos. E é certamente uma experiência única. De volta ao hotel, Rin dá a Kanami um discurso motivacional sobre a beleza de fugir e não matar os outros, e ambos formam uma aliança por enquanto. Ele entra no elevador para ver o corpo do Ghost, que provavelmente é um fantasma de verdade agora, e também copia sua metralhadora enquanto está lá. Ele então desce a escadaria para ver se conseguem passar pelas raízes, mas ele nota que precisariam de uma motosserra para isso e ainda não consegue criar uma. Ele então pergunta sobre descer pela janela com uma corda ou algo assim, como nos filmes, e Rin diz a ele que eles estão a 40 andares de altura. E embora ele possa sobreviver com sua proteção de roteiro, ela é apenas uma personagem secundária, então não há como ela usar aquela corda. Depois disso, todos começam a subir, e ele pergunta se ela sabe quem pode estar por trás dessas plantas. E ela diz que não tem informações suficientes para apontar uma única pessoa, mas é alguém chamado A Floresta. Ele nunca se mostra, e há armadilhas para matar os outros com suas plantas. Ela diz que isso significa que eles estarão relativamente seguros enquanto permanecerem nos andares superiores. Ouvindo isso, Kanami se pergunta se tudo isso é verdade. Porque os jogadores nos elevadores morreram, por que eles não foram teleportados e transformados em arte de rua como os outros? Isso significa que todos estão vivos e podem vir atrás dele. Ele usa a câmera aérea e vê jogadores vindo atrás. Pega Rian e corre. Nota que os jogadores dos elevadores têm galhos saindo e se uniram. Rian joga uma granada de luz, atordoando-os, e os dois sobem correndo para fugir. Kanami usa o telefone e nota que ainda os perseguem, perguntando como sabem sua localização sem anéis. Rin diz que talvez o Floresta os controle com uma droga de lavagem cerebral de suas plantas, e tenham algo sensorial para rastreá-los. Sem plantas por perto, não faz sentido para Kanami. Ele olha em volta e percebe que o Floresta está na sala de vigilância, usando as câmeras de segurança do prédio para observá-los. Kanami atira na câmera e diz que irá à sala de vigilância para tirar o voyeur de lá. Depois, os dois correm pelo prédio, destruindo o máximo de câmeras. Em seguida, entram numa sala trancada que Rian preparou ao chegar. Eles planejam o próximo passo, distrair o Floresta com bombas enquanto o outro o encontra e o derrota em combate. Enquanto isso, o Floresta manda seus homens revistarem em pares os corredores, limpando os andares um por um. Após as rondas, ele se pergunta para onde o casal fugiu e localiza o quarto exato pela rota que usaram para destruir as câmeras. Ele se pergunta se tinham algum sigil que lhes permitiu invadir um quarto trancado sem as chaves, pois todas estão no primeiro andar bloqueado pelas árvores. Seus homens entram no quarto, mas o encontram vazio. Ele nota sinais do casal e diz que devem estar por perto, mas de repente ouvem uma explosão alguns andares abaixo. Ele manda seus homens para a barricada na escadaria do 26º andar. Rin tenta explodir as raízes com bombas. O plano falha, as raízes são grossas, mas era esperado. Ela joga uma granada de luz, atordoa os jogadores zumbis e usa uma arma de choque para passar. Ela começa a subir correndo e desvia de balas como Neo de Matrix. Seu sigilo é a habilidade de calcular informações de tudo ao redor, incluindo localização e efeitos de cada átomo. Isso permite que ela preveja o futuro parcialmente, e é basicamente uma cópia do Sharingan. Essa habilidade se chama Laplé, referente ao conceito demoníaco, e ela a usa para coletar e vender informações para sobreviver no jogo D. Consegue desviar de ataques e atirar nos outros como se tivesse um hack da observação avançado. Ela usa suas habilidades OP para derrubar os homens zumbis, e isso faz o Floresta questionar seu sigilo. Enquanto isso, Kanami enlouquece e desce até o primeiro andar por uma corda da janela. Ele chega ao salão principal indo para a sala de vigilância, mas o Floresta sai e diz que quer conversar com um garoto antes que lutem até a morte por um jogo estúpido. Ele pergunta por que joga, e Kanami diz que foi arrastado. O Floresta diz que joga por dinheiro, e uma vida vale 100 a 200 milhões de ienes. Isso é 670 mil a 1,35 milhão de dólares para vocês, americanos falidos. Depois ele equipa sua armadura de plantas e avança contra Kanami. Ele joga uma bomba, mas não afeta o Homem-Planta, que salta com um soco que quebra o chão. Kanami pula para trás para desviar e tenta atirar com sua pistola, mas plantas saem do chão e derrubam a arma. Kanami decide levar a sério e usa seu sigilo para criar uma metralhadora que copiou antes, atirando nele sem parar. Para sua surpresa, as balas ricocheteiam na armadura, e uma videira quebra a arma. O Floresta diz que é checkmate, pois viu seu sigil, a habilidade de criar qualquer arma que já viu, mas com limite. Kanami pensa que ele está certo e só pode usar a habilidade poucas vezes devido a forte dor de cabeça e dor no corpo. Ele então cria outra metralhadora e joga uma bomba no Homem-Planta. O Floresta sabia e se aproxima para socá-lo, mas Kanami sorri com uma granada de luz, olhos fechados. Ele a usa para atordoá-lo e desaparece. Ele foge, mas o Floresta o alcança e o joga para trás com um soco lenhoso no estômago. Ele se levanta e tenta atirar, mas o Floresta cria um escudo e desvia as balas, depois o derruba com outro tapa de sua videira. Kanami cai no chão e o observa caminhando em sua direção como o chefe final vitorioso. Ele pensa se é o fim, mas a armadura de enredo entra em ação e ele ouve a voz do homem dentro dele. Seu sigilo fala sobre como ele pode não só produzir coisas que tocou, mas também obter todas as informações sobre o item e como usá-lo melhor. Da última vez que atirou no Homem-Planta, ele precisou usar seu escudo, o que significa que suas balas eram uma ameaça.
Com essa informação, ele sabe o que fazer para perfurar e vencer a batalha. Com esse monólogo interno, Kanami se levanta e atira como um louco. Ele modifica a arma, reduzindo sua vida útil para aumentar a pressão e o poder de tiro, o que permite que suas balas quebrem a armadura de madeira. Ambos usam seus sinais ao máximo e caem no chão. O florista cai primeiro, dando a vitória a Kanami. Ele pede para Kanami o matar, mas Kanami diz para ele morrer de alguma doença ou algo assim e que não tem interesse em matar ninguém. Então Rian surge por trás com a arma apontada para a cabeça do florista. Ela pergunta sobre o número de anéis do prédio, e ele diz que deve haver uns 24. Depois ela pergunta se ele sabia que o líder do oitavo clã também participava do evento. Ela diz que a maioria dos jogadores fortes já coletou todos os anéis da área, e a primeira fase do evento está chegando ao fim. Isso significa que logo o oitavo clã os atacaria por seus anéis, e como se esgotaram aqui, não conseguirão se defender ou revidar. Para dar uma chance a todos, ela sugere que formem um clã improvisado para lutar contra o oitavo clã, para maiores chances de sobrevivência. Após formar seu clã, eles se deitam para descansar e recuperar seus sinais. Kanami dorme por 3 horas enquanto Hiradi monta mais barricadas para manter os outros afastados. Depois que Kanami acorda, todos se reúnem em um andar e decidem falar com os fantasmas. Eles oferecem 3 anéis e o soltam em troca da promessa de não ser hostil durante o evento. A princípio oferecem que ele se junte ao clã, mas ele recusa se aliar ao florista que o fez uma lavagem cerebral. Ele pergunta sobre os outros 2 jogadores com ele, e eles dizem que eles deram 3 anéis e os deixaram ir com seus ferimentos. Com tudo resolvido, eles começam a falar sobre o plano de lutar contra o oitavo clã, e o fantasma fica furioso ao ouvir o nome deles. Ele diz que talvez se junte ao clã para se vingar de Wong. Kanami também compartilha que Shuka logo estará lá para se juntar a eles no hotel, tornando o clã forte com 5 homens. Enquanto isso, o Isui e sua gangue decidem atacar com tudo este evento do hotel e pegar os anéis da gangue Solo New CCS para conseguir suas 20 faixas de anéis. Enquanto vocês pensam no que acabei de dizer, isso deixa claro o que ele planeja. Wang decide esperar o anoitecer para lançar um ataque em grande escala com mais de 20 membros de seu clã, incluindo alguns que não fazem parte do evento, para derrubar os jogadores do hotel e pegar todos os anéis. Até agora, ele coletou mais de 32 anéis com a ajuda de seu clã, e quer mais de 50 para se tornar o campeão do evento, e obter os privilégios especiais que se dizem para esse título. De volta ao hotel, Kanami e os outros se reúnem em uma mesa e discutem o plano. Eles dividirão os anéis igualmente, com metade dos pontos indo para o florista porque ele fez a maior parte do trabalho pesado nessa fase. Além disso, esperarão o oitavo clã atacá-los e então os interceptarão quando forem pelos anéis. O fantasma tira o capacete e revela seu nome, Ryuji. Ele diz que quer se vingar do ganancioso Wang, pois tem uma história juntos. Então pergunta se eles cairão nesse plano. Quem diz que virão com certeza, mas mesmo que não venham, será uma vitória para eles, pois tem todos os anéis necessários ali mesmo. Depois disso, ela diz que algo nas regras do evento a incomoda, pois os pontos não são alocados com base na preciosidade das pedras, e isso parece muito antinatural. Além disso, nas regras, não há menção de que os anéis sejam o tesouro nesta caça ao tesouro ou o que é necessário para concluir o evento, o que significa que o verdadeiro tesouro é outra coisa. Ryuji diz que devem falar sobre isso depois de lidar com o oitavo clã, e então pergunta a Kanami sobre Shuka, e se ela não viria encontrá-los em breve. Ele diz que ela deve estar chegando e verifica suas mensagens, mas fica assustado ao receber uma mensagem dela pedindo ajuda. De volta à estação de Shibuya, vemos Shogo andando na estação subterrânea, enquanto uma garota de cabelos brancos a segue sem ser notada. Ela escaneia a área em busca de anéis, mas não encontra nenhum. Ela pensa que ainda pode haver pontos cegos e continua andando, sentindo que alguém a observa. Então, é atacada por água, mas desvia a tempo e se pergunta se é o sinal de alguém. Ela começa a correr para a saída e encontra a criança de cabelos brancos parada ali. Ela os ataca com suas correntes, mas a água à frente deles congela, parando seu ataque. Ela então usa suas correntes como uma broca para atravessar, mas a criança congela isso também, tirando suas correntes. Ela então corre de volta para outra saída, mas a água começa a inundar a estação e ela acaba se afogando antes de enviar uma mensagem a Kanami pedindo ajuda. De volta a Kanami, ele decide ir ajudá-la, e Ryuji se junta a ele com sua arma. Shuka diz que os ajudará do telhado como atiradora, enquanto o florista manterá a posição. Kanami e Ryuji saem e notam que a localização de Shuka está a apenas 5 minutos a pé. Então eles começam a caminhar cuidadosamente em sua direção, sem anéis nas mãos. Eles notam que só restam 168 jogadores dos 300 originais e que parece um evento chique, com Shibuya só pra eles, sem os normais. Kanami fala a Ryuji sobre seu sigil, dizendo que só copia armas básicas e alguns itens. Coisas complexas como celulares e carros estão fora do seu poder. Ele pergunta por que ele está jogando e qual é o sigil dele. Ryuji responde que está pra ganhar, dinheiro é o objetivo e que seu sigil é lixo, que o permite ver se alguém está mentindo. Ele xinga a Ryuji pelos problemas de balanceamento e eles chegam perto da estação de metrô, encontrando o garoto de cabelo branco de antes. Ryuji manda pararem de se esconder e saírem, ou o esquisito ao lado dele vai jogar uma granada. O garoto sai e Kanami nota que ele parece mais jovem que a Rin. Enquanto isso, falando da Rin, ela acha um QR Code no anel e escaneia com o celular para pegar um código numérico. A florista se aproxima e eles escaneiam todos os anéis, achando números diferentes, enquanto alguns têm os mesmos códigos. Eles pensam e decidem que o verdadeiro tesouro do evento é outra coisa, e precisarão de todos os tipos de anéis para ter o código completo e desvendar o mistério. Por outro lado, o garoto diz a Ryuji que não tem armas e não vai atacá-los. Ryuji confirma que ele está falando a verdade e eles passam por ele, indo para a estação de metrô. O garoto diz para não entrarem, pois pode ser perigoso, e Ryuji nota que ele está escondendo algo, pois sabe de algo perigoso lá embaixo.
Ao chegarem à escadaria, notam que o lugar está todo inundado, e Kanami decide ir atrás da Shuka. Ele diz a Ryuji que, se não voltar em 5 minutos, ele pode dar os anéis ao garoto e voltar pro hotel. Assim que ele se vai, Ryuji aponta a arma pro garoto e diz que ele já mentiu uma vez e que não quer ter o sangue de um garoto nas mãos. Ele manda o garoto contar tudo o que sabe sobre a água na estação, mas o garoto usa sua foice e o ataca com água de um hidrante na rua, congela o gatilho dele e foge. Mas Ghost decide persegui-lo, certo de que ele tem algo a ver com a enchente e informações importantes. O garoto corre para dentro de um prédio e se esconde, revelando ter transtorno de múltiplas personalidades. É o corpo de uma garota chamada Sui, e ela o compartilha com a alma de seu irmão, Shoda. Shoda tem o sigil de gelo, enquanto Sui tem o de água. Ela não quer matar ninguém, mas Shoda é mais realista e sabe que precisam dos anéis para sobreviver ao evento. Ghost manda eles saírem, pois quer conversar, mas Shoda diz: "Claro, cara, não caímos nessa." E começa a falar com Sui sobre derrotar o sujeito. Ela concorda em ajudá-lo e usa seu sigil para mover a água do esgoto ao lado dele, mas Ghost desvia dos espinhos de gelo a tempo e começa a atirar aleatoriamente para atraí-los. Shoda tem um plano e usa o celular como isca para atrair Ghost para dentro da loja. Ele vai até o corredor de bebidas e encontra o celular no chão. Ele se pergunta o que o garoto está pensando, mas de repente é encharcado por água das garrafas e congelado instantaneamente. Shoda se aproxima e diz que é o fim, mas Sui para a mão dele e diz que não quer viver se isso significar ter que matar outra pessoa. Enquanto isso, Kanami nada na água fria e encontra a parede de gelo que prende Shuka. Ele faz um buraco na parede com a arma e usa o app para achar Shuka, salvando-a ao nadar acima da superfície da água. Ele tenta reanimá-la, mas ela está inconsciente. Ele se pergunta o que fazer e tenta fazer RCP nela, o que finalmente a traz de volta. Quando ela acorda, beija Kanami por salvá-la e agradece por ele ter vindo. Depois ela diz que está jogando para vingar os pais e matar o assassino deles. Além disso, ela quer achar e punir o criador do jogo por brincar com a vida das pessoas. Kanami concorda e diz que fica feliz por ela compartilhar alguns dos mesmos objetivos, incluindo a ideia de ferrar o criador desse jogo estúpido. Depois, ele usa seu sigil para criar correntes para ela, e ela usa seus poderes para tirá-los da estação de metrô. Logo a noite cai e Wong prepara bombas e armas com mais homens para invadir o hotel. Enquanto se prepara, ele também escaneia o QR Code dos anéis e se pergunta como o jogo é vencido. Nesse momento, a segunda fase do evento começa com mais anéis surgindo no mapa, e Wong decide finalmente lançar seu ataque ao hotel. Com novos anéis surgindo no mapa, incluindo diamantes e esmeraldas, todos voltam à ação e lutas começam por toda parte. Kanami manda mensagem para Rin sobre a situação e ela fala dos QR Codes, pedindo para ele enviar o código do anel de esmeralda que pegaram da Sui. Kanami faz isso, e Rin diz que vai pegar o código do anel de diamante para ter o código completo. Enquanto isso, Shuka e Sui se confrontam e Sui pede desculpas por suas ações. Ela revela que está saindo dessa coisa de luta e que não quer viver tanto a ponto de matar outros. Sui testa as afirmações dela com um ataque, mas depois a perdoa porque suas travessuras a aproximaram de Kanami. Que pervertida masoquista. Depois Sui usa o charuto para secar as roupas e diz que é bem ruim com os poderes, que o irmão é mais proficiente com o sigilo de gelo. Ouvindo isso, Shuka convida Sui pro clã e diz que ela não precisa lutar ou matar se não quiser, pode ajudar lavando e limpando. Falando como dona de escravos, Sui aceita o convite e o clã começa a tomar forma. Ghost diz que está bem, contanto que possa acabar com Wong. Kanami o olha e diz para não esquecer que o objetivo principal é sobreviver, não matar Wong. Lembre-se disso. Ele se pergunta o que fazer e recebe a mensagem de Mian com o código final. Diz a Shuka que vão largar os anéis e buscar o tesouro do jogo para acabar com o evento e vencer. Ele passa o plano para Rin e diz para fugirem do hotel e se juntarem a eles. No hotel, Rin conta a Herald o plano de Kanami e diz que vai, pois não há chance de enfrentarem 20 a 30 membros do oitavo sozinhos. Herald diz que tem uma filha jovem, da idade dela, muito doente, precisa de dinheiro para as despesas médicas e vai terminar o jogo com os anéis que valem pontos confirmados, em vez de alguma probabilidade de tesouro. Ele a deixa aí e fica no hotel com os 20 anéis, armando mais armadilhas para os bárbaros. Os homens de Wang entram e atacam as plantas com bombas, enquanto Sig, o novo membro, os lidera com seu sigilo de fogo. Ele diz que vão pela escada em vez dos elevadores, pois estariam armados, mas que isso só seria verdade se ele não estivesse lá. Depois ele entra no elevador e diz que vai testar e eles podem segui-lo após ele limpar as armadilhas. Dentro do elevador, é atacado por cipós do teto, mas usa sua foice para torrá-los e transformá-los em vegetais. Ao chegar aos andares superiores, escaneia a área e nota que espalharam todos os anéis, e talvez abandonaram o lugar para salvar suas vidas. Ele manda uma mensagem aos colegas de clã e diz para pegarem o mesmo elevador, que já está tudo pronto. Seus homens decidem pegar 2 elevadores para subir, mas assim que o outro elevador desce, são surpreendidos quando Hiradi sai de sua armadura de madeira e começa a espancá-los. Ele agarra um e diz aos outros para falarem onde estava Wang, mas eles são idiotas e se explodem sem se importar com suas vidas. No fim, Hiradi os derrota e volta ao elevador para lidar com Sig lá em cima. Sig se pergunta por que os amigos demoram, mas se surpreende ao ver Hiradi subir no elevador, ensanguentado e blindado. Ele carrega seu sigilo de fogo, e ambos se preparam para lutar. Enquanto isso, Rin consegue escapar em segurança e corre em direção a Kanami e os outros. No caminho, ela se pergunta sobre o objetivo do admin do jogo e se pararam de se preocupar em fazer os normais aprenderem sobre o jogo com este evento. Deixando isso de lado, ela pensa nos códigos que conseguiu de todos os anéis. Ela pensa que a princípio teve dificuldade em encontrar a relação entre os códigos, mas concluiu que devem ser ordenados pela dureza das gemas. A pista era Ruby e Safira terem o mesmo número, e depois de organizá-los, o código revela as coordenadas para o centro do evento, a estação de Shibuya. O tesouro real deve estar escondido lá dentro. No hotel, Herald relembra as informações que Rin lhe deu sobre os membros do clã oitavo. Ela disse para ter cuidado com 2 membros, Link e Sig, que têm poder telecinético e controle de chamas. Sig é um piromante raro que pode envolver o próprio corpo em chamas, tornando-o o mais difícil de lidar com seu sigilo de planta.
Hiradi tenta lutar de frente, mas Sig anula seus ataques, socando-o com seu soco flamejante, queimando sua armadura. Hiradi começa a fugir, tentando atrasá-lo com barricadas, mas Sig as atravessa. Ele decide atraí-lo para uma armadilha com granadas em cipós, mas antes que possa ativá-las, que voa pela janela atrás dele usando seu sigilo telecinético e o soca forte, mandando-o de volta para Sig. Enquanto isso, Sai prepara um soco quente e forte e abre um novo buraco em Hiradi, juntando as fileiras de Ace, Obito, Rengoku e outros. Com os órgãos destruídos, ele cai no chão enquanto Sig encontra Ki e o agradece. Mas então, Hiradi usa o amor paterno e volta à vida, fazendo suas veias bombarem seu coração e ativando uma armadilha de bombas. Ele usa isso como distração para escapar, mas só chega até o andar de baixo, que protege Sig e a si mesmo com seus poderes. E então ambos descem para ver onde o jardineiro foi. Não precisam procurá-lo por muito tempo, pois o encontram dando seus últimos suspiros na escada, mas em seus momentos finais, ele diz que está feliz, que verá seus traseiros mortos e usa seus planos para fazer o prédio desabar. Enquanto isso, na estação de Shibuya, Rin nota que há mais de 20 pessoas no prédio e diz que é natural, pois é o centro do evento. Além disso, mesmo que alguém saiba os códigos, ela é a única com o código do Anel de Diamante. Ela se esgueira e decide procurar o tesouro sozinha, mas desiste ao ver Wong e uns 20 homens dele vasculhando a área. Com menos de 98 jogadores restantes, ela percebe que ele deve ter chamado membros do clã de fora do jogo. Não há como ela procurar o tesouro com eles por perto. Apesar de tudo, ela confia em seus companheiros de clã e decide procurar mais informações. Ela se esgueira e avança, mas é literalmente eliminada por um dos membros do clã com a foice de um nariz de lobo. Ele cheira a garota, e sei que todos vocês se perguntam como é isso, seus pervertidos. Enfim, Rin usa sua foice para fugir, passando por muitos e ganhando distância ao pular os trilhos. Depois ela corre a escada acima e usa sua habilidade para escapar, mas para sua surpresa, Wong surge do nada à sua frente e a captura imediatamente. Ela pergunta se não lembra dele mesmo como o Rei do Veneno, mas Wong não é fã da Marvel, fica bravo e diz que cortará os dedos dela um por um até que ela conte tudo sobre o tesouro do evento. Nesse instante, a corrente de Shuka atinge acima deles com uma granada de luz, atordoando a todos, permitindo que ela resgate Rin e a traga para o lado deles. Ela agradece a Kaname e aos outros pelo resgate e todos ficam frente a frente contra Wong e seu clã. Kaname diz que tem informações importantes do evento e querem negociar, ou podem lutar e morrer. Os amigos de Wong riem da proposta e dizem que o oitavo clã só pega, e que matariam todos, deixando um para cuspir o que sabem. Com isso, todos começam a lutar, Ryuba atira neles com sua metralhadora e todos revidam. Rin leva Kanamai e corre para achar o tesouro, enquanto Shuka e Sui se unem para congelá-los. Nesse instante, Wong surge na frente de Shuka no ar e quebra suas correntes. Mas Ryuba entra em ação, atira nele e diz que seu verdadeiro oponente está ali. Ele sabe que a habilidade de Wong o teletransporta num raio de 5 metros e ele também pode cortar qualquer coisa num metro. Isso significa que ele é como um espadachim que fecha 5 metros instantaneamente. Então, se lutar a 10 metros ou mais, terá vantagem. Wong o acha irritante demais para um personagem secundário e manda alguns homens para distraí-lo e fazê-lo recarregar. Nesse instante, ele usa sua habilidade, surge na frente dele e corta sua mão, tornando-o canhoto para sempre. Enquanto isso, Kaname corre com Rin e diz para ela focar em decifrar o código e descobrir onde está o tesouro. Ele dá espaço para Rin pensar e depois de forçar a mente por um tempo, suas habilidades de busca profunda se ativam e ela vira Einstein. Após olhar fundo em sua alma e balbuciar jargões nerds, ela finalmente decifra e descobre o que o código significa e onde o tesouro está. Depois, fora da estação, Wong se prepara para fazer sashimi e licor de dedo de Ryuba. Ryuba pensa que não se deixará humilhar e se autodestruiria com Wong, acabando com os dois. Mas, antes que algo aconteça, Kaname chega e diz para Wong parar. Ele mostra uma chave e diz que sabe onde está o tesouro e quer trocá-la pela sua segurança. Wong o olha e lembra que os únicos acordos deles são de pegar, então não o deixarão sair vivo. Ryuba usa seu sinal e descobre que Kaname está mentindo, blefando para fazê-lo prestar atenção. Ele pensa que não vai funcionar e que Wong deve pagar, pois matou seu irmão mais novo. Wong diz que não acredita, mas Kaname desperta seu interesse apontando a arma para a chave e dizendo que a destruirá, a menos que aceite a proposta. Wong diz que não se importa, mas Ryuba nota que Wong está interessado e mentindo. Ele diz que Kaname pode estar mentindo, e Kaname diz que terão que acreditar nele, que descobriu o tesouro decifrando o Código dos Anéis. Inicialmente, os anéis os apontam para a estação Shibuya, mas precisam do Código do Anel de Diamante para achar o tesouro escondido lá. Ele diz que, por acaso, o Código do Anel de Diamante é 888001. Ao dividi-lo em duas metades, fica claro que o 888 se refere à estátua de Hachiko perto da estação, pois Hachi significa 8. Ele confirmou isso checando a estátua e encontrando a chave lá. Depois, ele se perguntou para que a chave serviria, e pensando no código, percebeu que deve ser para um cofre SECI na agência 1 do Banco Nacional. Enquanto Kanama explica o código a Wong, Ryuba usa seu sigilo e descobre que Kanama inventou tudo, sem uma única verdade. Mas a questão é se Wong acreditaria. Enquanto isso, Wong se pergunta se tudo é verdade, pois parece plausível, mas não tem provas para sustentar. Ele pensa nos bilhões de ienes em recompensas dos anéis e se pergunta o que o tesouro poderia ser, pois deve fazer tudo isso parecer troco. Além disso, há o rumor de um privilégio especial por vencer o evento. E ele se interessa. Ele diz a Kaname que aceitará a proposta, mas só poupará sua vida e Ryuba está fora desse acordo.
Kanami diz que tudo bem, pois só se uniu a ele para o evento e não importa se ele vive ou morre. Wang ri e diz a Hyuga que ele foi inútil até o fim, mas Hyuga sabe a verdade. Kanami mentia graças ao seu sigil. Ele percebe que Kanami cria uma abertura para ele derrubar Wong e o agradece internamente. Kanami joga a chave para Wong e diz que se não confia pode verificar. Wong avança para pegá-la, mas Kanami revela que era mentira, é só a chave da scooter dele. O código real era para o armário ao lado. Kanami o abre e termina o jogo, encontrando o tesouro. Com o evento concluído, todos são teleportados, incapazes de se mover, deixando só uma caixa no armário. Ele suspira aliviado e abre a caixa, encontrando seu smartphone. O telefone toca e ele atende, encontrando um dos administradores do D-Game. O cara se apresenta como construtor da interface do app, um intermediário, e fala das recompensas por completar a fase. Primeiro, ganhou 10.000 pontos base, metade distribuída aos amigos. Ganhou mais 1.237 pontos pela sobrevivência, totalizando 6.237 pontos. Para constar, isso equivale a quase 4 milhões e 200 mil dólares. Além dos pontos, o anfitrião diz que Kanami tem o privilégio de ter um desejo concedido, mas coisas impossíveis, como ressuscitar mortos ou imortalidade, estão fora de questão. Ele diz que quer sair do jogo, mas o anfitrião não permite, pois vai contra seus interesses. Velvet diz as duas formas de sair do jogo, completá-lo ou matá-lo e deletar o jogo. Kanami pensa no que pedir para passar pelo jogo sem matar ou ser morto, algo que impeça outros de entrar no jogo. Então, ele se prepara para fazer seu pedido. Após ouvi-lo, o anfitrião concede o pedido, e como presente dá o nome do sigil, Deus do Fogo de Ferro. Deseja sorte e o teleporta. 2 meses depois, noticiários cobrem o incidente como atentado terrorista, responsável pelos danos, e dizem que ainda não sabem o que houve. Kanami e amigos não vão à escola há 2 meses, e Yoda se pergunta onde foram. Ele decide visitar Kanami para planejar as férias de verão. Na mansão de Shuka, ela conta a Sui a história de 3 porquinhos que deixaram os pais e foram morar em casas separadas. O mais novo fez a casa de palha. Um lobo veio, destruiu-a e comeu o porco. Depois foi ao segundo, que fez a casa de madeira. Então ele a incendiou e comeu o porco assado. Por fim, foi a casa de tijolos com um martelo. Quebrou as paredes e comeu o último porco. Sui diz que a moral é, se você é um porco, será comido vivo. Então não seja um porco. Shuka diz que ela está errada. A moral é, se procuram casa, não a façam de palha, madeira ou tijolos, mas sim um prédio moderno para chamar de castelo. Enquanto nos perguntamos que história era essa, eles procuram edifícios para o clã, e pensam se devem se livrar do 8º clã, pois podem ser problemáticos. A filha de Herade recebe um homem da seguradora, que lhe dá um cheque de 300 milhões de ienes e condolências pela morte do pai. Ela recusa e o manda embora. O homem sai, encontra Rin e pede para ser apresentado a Kanami, mas ela diz que não é gerente dele e que ele pode ir vê-lo no clã. Após ele sair, a filha de Hirade corre e empurra Rin no chão. Ela se desculpa e fala do homem da seguradora. Rin se apresenta como corretora de informações, a analista, e diz que se quiser saber algo do pai, pode contatá-la. Então Suzume, filha de Haradi, mostra o cheque e pergunta se é real. Ela diz para levá-lo ao banco e ver, para quem se pergunta, são uns 2 milhões de dólares. Enquanto isso, no clube de boxe Danjo. Ryu se recupera e sua mão volta a crescer, graças a Kif, esposa do dono do clube, Danjo. Danjo diz que era parte do acordo com Kanami. Seu clube é um dojo normal de kickboxing, mas tem 26 jogadores do Dead Game. Sua razão para entrar no jogo foi ganhar poderes de sigil, e agora é forte para derrubar tanques, um por um. Depois eles se aproximam de Kanami, que parece mais forte, e Nukai o ajuda no treino. Danjo diz que ele cumpriu o acordo de curar Hyuga e ajudá-lo a ficar mais forte, então podem falar da proposta de 2 meses atrás. Kanami concorda e, como líder, quer formar uma aliança oficial entre os clãs. Danjo diz que concorda com seus objetivos e ética, mas uma aliança exige benefício mútuo. Então ele quer lutar 1 contra 1, para ver se Kanami é digno de uma aliança. Pela primeira vez, Kanami se sente animado com uma luta, e aceita o desafio. Enquanto isso, Yoda vai à casa de Kanami para encontrá-lo, mas encontra Ki, do 8º clã, que pergunta se ele é amigo de Kanami e diz que gostaria de conversar um pouco. De volta ao clube de boxe, Danjo e Kanami se preparam para se enfrentar numa arena subterrânea. Danjo é o rank 4 no endgame e venceu um dos maiores eventos, ganhando o privilégio de fazer lutas de exibição com sigils por pontos em seu dojo. Ele parece um bom sujeito, mas quer ter certeza de que Kanami é um aliado digno, e começa o duelo sem limites. As únicas regras são minimizar o dano ao prédio e não se matar intencionalmente. Com isso, Kanami inicia a luta ativando seu sigil para criar uma metralhadora, mas Danjo avança como um touro e tenta soterrá-lo com um soco pesado de cima. Kanami pula para desviar e se lembra de como Piccolo treinou Gohan. Ele revida jogando algumas granadas, mas Danjo se existe como um Shad e sai da fumaça com outro soco pesado que estilhaça o chão sob eles. Ele continua fugindo e tenta atirar com uma pistola, mas Danjo diminui a distância e tenta socar a arma. Kanami responde criando uma lâmina e tenta atacá-lo. Danjo pula para trás e pergunta se essa era sua arma secreta, e Kanami responde que tem muito mais de onde essa veio. Depois disso, ele cria uma submetralhadora Scorpion e começa a atirar sem parar. Danjo se esconde atrás de um pilar de cimento e o elogia pela versatilidade. Enquanto isso, a plateia inclui Inukai, Ki, Ryu e Rin. Rin nota como Kanami ficou forte em tão pouco tempo, e Ryu diz que ele também não ficou parado enquanto sua mão curava, e que o apresentou a um traficante de armas para conseguir essas armas. Acontece que Rin sabe de tudo, e diz que embora isso seja bom, Kanami já usou todas as suas cartas, enquanto Danjo ainda nem ativou seu sigil. Nesse momento, Danjo corre para trás de um enorme bloco de pedra. Ele o pega e avança com ele como escudo, jogando-o em Kanami para derrubá-lo. Kanami cai, e Danjo aproveita para imobilizá-lo, dizendo que é o fim. Ele cria uma granada na mão e diz que vai explodir os dois. Isso faz Danjo afrouxar o aperto e ativar seu sigil, que deixa seu corpo super duro.
De repente, a granada explode, revelando ser uma bomba de luz. Kanami usa a chance para se afastar e aponta as armas para a cabeça dele, dizendo que está pronto para mais. Danjo se levanta e diz que reconhece Kanami como igual e concorda em formar uma aliança, mas então diz que parece que ambos estão dispostos a se divertir mais nessa luta. Nesse momento, uma garota com máscara de raposa aparece de repente e os ataca. Kanami pensa que é o fim para ele, mas então tudo parece normal. Danjo a reconhece como a jogadora de rank 1, Liu, e diz que foi o ataque de sua espada de energia. Liu diz que gosta de Kanami e ganhou uma aposta com ele no último grande evento. Ela decidiu levá-lo para si e o sequestra do dojo, deixando seus amigos inconscientes com sua técnica de espada de energia. Após o incidente, Rin e Ryu voltam para ir para a casa de Shuka e contam tudo a ela e a Sui. Sendo a mãezona que é, ela diz que não vai aceitar essa besteira e que eles irão resgatar seu líder, e que ela é a única que pode ter Kanami como seu escravo / bichinho. Todos concordam e começam a persegui-los, graças ao recurso de busca do celular da Shuka. No carro de Liu, ela tem as mãos de Kanami amarradas, e diz que quer treiná-lo para ser um grande assassino, pois vê grande potencial nele. Depois disso, ela olha para baixo e diz que vem de um clã de assassinos de 2000 anos. Recentemente seu clã buscou um sucessor, e ela não se importaria em casar com ele para isso. Kanami pensa que ela é louca e diz que ela deve ser estúpida de pensar que ele aceitaria tal proposta. Shuka já é louca o suficiente para uma vida inteira. O velho rico de antes é seu mordomo, Saeming, e ele diz a ela que parecem estar sendo perseguidos. Liu usa o celular de Kanami para ligar para Shuka e diz para ele mandar que recuem, pois ela tem certeza que ele sabe que não podem derrotá-la. Ela coloca o telefone perto da boca dele e, para sua surpresa, ele diz para eles atropelarem o carro neles, ou o que for, mas fazer o carro parar de qualquer jeito. Liu diz que não esperava que ele fosse do tipo que não sabe a hora de desistir, mas não é algo que ela não goste. Kanami diz que chegou tão longe sem matar ninguém, e não há como ele receber ordens de alguém que só sabe matar. Ele diz que se juntará ao clã dela ou se tornará seu marido ou o que for se ela sair dessa sem matar nenhum membro dos Sunset Ravens. Enquanto isso, Shuka e os outros se aproximam. Rin tenta atirar na roupa deles com seu rifle, mas é a prova de balas. Ela diz que terão que abalroar o carro. Ela então diz a Sui para iniciar uma batalha de clãs contra Liu, usando o modo de ocultação do jogo D, e eles se aproximam. Shuka sobe no carro com suas correntes, pronta para lutar. Liu sai e também sobe no teto. Ela ataca, mas Liu a detém com sua espada de energia. Para a surpresa dela, Shuka se recupera imediatamente do estado de morte da técnica e continua lutando. Liu deflete todos os ataques de corrente com sua espada, e ambas recuam após um duelo sem vencedor. Elas continuam lutando, e Shuka faz Liu cair do teto, mas Liu fez de propósito para plantar uma arma no carro de Shuka e parar o pneu. Ryuba tenta controlar o carro, mas eles começam a perder distância. Shuka pula, mas parece que não vai conseguir. Kanami surge e joga recipientes de líquido nela. Shuka usa correntes para explodi-los, e Shota usa seu sinal para congelar e explodir o pneu de Liu. Os carros param e os passageiros saem. Kanami declara vitória, mas Liu pergunta se é verdade, já que ela está ali e Shuka está pendurada. Simon diz que perderam porque o carro está quebrado, e se ele for trocar o pneu, Shugo estaria livre, e Liu não poderia pegar Kanami sem matá-la. Liu fica um pouco desapontada, mas aceita, e declara a vitória dos Sunset Ravens. Kanami diz para ela formar uma aliança com seu clã se quiser trabalhar com ele. Ela diz que não se lembra de prometer nada, depois ela diz que se juntará ao clã dele e julgará se ele é digno. Ninguém fica feliz, especialmente Shuka, mas Kanami permite com a condição de que, se Liu os trair, ela o traia primeiro antes de ferir outros membros. Liu promete, e assim, os Sunset Ravens ganham Liu e Saemin como novos membros. Falando em Arém Apelão. Eles enviam Rin para coletar informações sobre o esconderijo de Wang, com a ajuda de Kotori, do clã Coroa de Gelo. Kotori revela que eles estão escondidos num armazém perto da baía, com 12 a 15 membros. Wang e Ki são usuários de sigilo notáveis, mas não havia sinal do demônio de fogo Sig.